todos que estão nos radinhos de pilha, nos elétricos, nos aparelhos de sons. Numa muvuca total, legal, sensacional. Bom dia! Olha, o meu pai Enéas Gonçalves era uma figura assim de muita alegria. Por onde ele passava, o sorriso dele era uma pessoa, era caracterizado pelo sorriso dele, né? Pela energia que ele passava para as pessoas, pela energia que ele passava para a gente dentro de casa, ele passava para as pessoas. Meu pai era o meu melhor amigo, né? A saudade é muito grande ainda. Eu cresci ao lado do meu pai, acompanhei ele nas campanhas políticas dele. Depois ele se tornou meu grande cabo eleitoral, me acompanhando em tudo, na rádio, nos bois, me acompanhou quando eu era sinhazinha, estive sinhazinha no Garantido e principalmente na campanha política. Quando ele era prefeito, ele tinha um negócio muito... Eu até falei para ele uma vez. Sabe o que o Enéas fazia? O Enéas fazia, a Vaneide era da Ciência Social, e dizia para ela, tem que faz aí umas 1000 cestas para dar para quem está com fome, faz. E aí tinha que dar. O papai todos os dias no rádio. Ele fazia o programa de manhã, o Cartão Amarelo, mas fazia à noite o Cores da Amazônia. Na FM ele resolveu fazer programa à noite, até porque a FM é mais música, né? E à noite as pessoas pediam música para ele no programa Cores da Amazônia e ele interagia, colocava as pessoas ao vivo para falar no rádio, passou a dar conselho para o povo, né? Hoje eu tenho tido essa pequena dificuldade, porque algumas pessoas saudosos dos conselhos do Enéas começam a perguntar de mim, perguntam do meu irmão, do Enéas Filho, perguntam da Vanessa, nós que estamos no rádio, alguns tipos de conselhos. Eu peço a Deus que o papai me inspire para que a gente possa dar esses conselhos também. Enéas, mano, me dá um conselho aí a respeito da minha irmã, mano. Ela tem 21 anos. Ela tá namorando com um rapaz que não é do gosto da mamãe e muito menos da família. O que a gente faz, mano, para abrir o olho dela? O conselho que eu dou para vocês é não falar em nada. Quando o problema vier, não é ela que resolve, ela é de maior. Ela é maior de idade. Pronto! PT, saudações, tá legal? Esse momento era o momento mais feliz da vida dele, porque ele gostava de dar os conselhos, ele dava as gargalhadas com todo mundo, conversava, né? E isso era o dia inteiro. As pessoas mandavam mensagem para ele sempre, ligavam para ele, e era a alegria dele de estar no rádio. Ali era o Enéas mesmo, satisfeito, feliz de poder fazer o que ele gostava. Ele sempre dizia que a maior emoção, a maior vibração dele era estar no rádio. Ficou muito feliz e emocionado quando foi homenageado pelo Bloco Chitara da Chapada. E essa homenagem para ele foi espetacular. Ganhou o Carnaval a Chitara, do Bloco dos Irreverentes. E contou um pouco da história do Enéas no rádio, não contou a parte dele política, contou a audiência dele no rádio. Fantasia, meu coração enche a cara, a minha fantasia é de Chitara. Fantasia, meu coração enche a cara, a minha fantasia é de Chitara. Ai, Enéas, mano, me dá um conselho aí. Ali era o Enéas do rádio, era o Enéas comunicador, era o Enéas que levou todos ali para a avenida. Então, o Enéas era isso, era alegria, era estampada alegria. Ele estava muito feliz, ele estava vivendo um momento muito feliz da vida dele. O papai sempre foi muito família, ele sempre foi muito dedicado à família, dedicado aos pais, dedicado aos filhos, e ele sempre nos aconselhou, né, a ter a humildade necessária para ir conquistando os nossos objetivos, sem pisar em ninguém, sem passar por cima de ninguém. O papai sempre deu essa mensagem para todos nós, para que a gente pudesse conquistar os nossos objetivos.
Olha, no festival, o meu pai não perdia um festival. Ele ia todas as noites, né? Ele sempre ficava com o meu coração na mão quando eu estava como sinhazinha. Ele sempre me ligava: minha filha, cuidado com as alegorias. Ele sempre foi um pai assim muito presente nesse sentido. Ele foi embora e continuou com essa divisão, que desde que eu me entendo por gente, eu escuto papai falar em casa que ele é garanchoso. Não definiu exatamente qual era o boi dele. Quem era torcedor do garantido achava que ele era torcedor do caprichoso. Quem é torcedor do caprichoso achava que ele era torcedor do garantido. A cultura para ele sempre foi muito importante, né? Então ele sempre carregou com isso e passou isso pra gente. É o que eu passo hoje pro meu filho. Nos barrancos os ninhos das araras, o cheiro do jasmim e um beija-flor. Nos barrancos as cores das araras, ninhos de algodão. Foi a primeira pessoa que eu contei da minha gravidez. Eu estava morando com ele e eu contei. Então imagina a alegria do meu pai de saber que ele ia ser avô pela primeira vez. Era o primeiro neto. E eu disse para ele: pai, se for menino, meu filho vai se chamar Glaucio, em homenagem ao vovô. Vai ser Glaucio Bisneto. E ele me olhou muito feliz e disse: ô minha filha, muito obrigada por essa homenagem. E quando nós ficamos sabendo da notícia que era um menino, foi uma alegria muito grande em casa. E ele ficou muito contente. Você visse gente chorando no dia que ele soube que ele partiu, gente dizendo que quanto que ele ia fazer falta, pessoas desmaiando nas suas casas quando souberam. Eu liguei o rádio às 6h30 e eu só ouvi isso do Glauber. E aí, essa triste notícia, eu desliguei. Meu coração acelerou e eu fiquei: meu Deus, é o Ernesto que morreu. E não queria nem ouvir. Depois de passar aquela situação que eu fui ouvir, e foi confirmado. Eu não sei como é que vai ser daqui para frente sem o Enéas, porque meu pai, eu sempre tive muito cuidado com ele. Deixei minha vida de lado e fui morar com ele, porque eu sei que não era só a Vanessa, não era só meus irmãos, mas era o povo que precisava da palavra dele, da alegria dele no rádio. A gente tem lembrado dele muito com alegria. Claro que a gente sente saudade, né? Chora muitas vezes, mas tenta lembrá-lo sempre com muita alegria. Então, para mim, o papai foi isso, uma pessoa humilde, dedicada ao que ele fazia, sempre fez com muita dedicação. Ele sempre deixou para a gente não desistir jamais. Então, ele sempre lutou, batalhou por tudo aquilo que ele gostaria de fazer. Ele sempre lutou até o fim. Não está sendo fácil viver sem o meu pai. Nós o amamos muito, nós sentimos falta dele muito. Não só eu, como o povo de Parintins, com a alegria dele. Às vezes eu acho que ele está viajando. E a qualquer momento ele vai chegar e vai dizer: Vanessa Geni, cheguei, minha filha. Mas ele sabe o quanto nós o amamos e o quanto nós vamos amar eternamente. Eu acredito que seja o maior legado que ele tenha deixado foi exatamente a educação. Um gestor público investiu na educação. Fora da gestão pública, sempre esteve no rádio falando sobre educação, apoiando, investindo, que as pessoas possam buscar cada vez mais, através da educação, conquistar os seus objetivos. Então, a meu ver, o legado maior que o papai deixa é, sem dúvida nenhuma, a educação. Papai é alegria, não tem como. O sorriso largo dele, isso é o Enéas. Você chegava em qualquer lugar, o Enéas estava com um sorriso, o Enéas estava rindo. Enéas é isso, o Enéas não gosta de ver tristeza. Parece que vai viver.
Eu sei que ele está numa grande festa no céu, porque se resume em alegria. Meu pai, aquele sorriso dele, o alto astral dele, Enéas é isso. Os ensinamentos da oficina do meu pai serviram muito para que eu pudesse desenvolver o meu talento no Festival de Parintins. Hoje, a gente consegue pegar aquilo que nós aprendemos lá atrás e aplicar no Festival de Parintins, como as grandes alegorias, com as suas robóticas, de forma que encanta o mundo com essa festa maravilhosa. Falar do meu pai é bem complicado, em virtude do que aconteceu recente. Mas assim, o que fica dele são as lembranças de um pai sempre presente, um pai que dava sempre uns ótimos conselhos e assim guiava a nossa família no rumo certo. Eu conheci o Júnior quando ele foi para o Caprichoso, né? E acho que foi em 2014 para 2015. E aí foi quando começou a nossa amizade. O Júnior é uma pessoa muito emblemática, né? Ele tinha as suas intervenções, tinha o seu rigor. Às vezes nós divergíamos, né? Mas nunca perdemos o respeito. Nós éramos desafiados, porque além de eu ter uma admiração grande por ele, ele também tinha por mim. Ele dizia: o Juarez é fora do comum. Então ali havia um crescimento de um respeito, de uma admiração e de uma pessoa que hoje não está mais conosco, mas lá de cima ele estava dizendo: poxa, que bonito, minha família, a arte, as pessoas falando, né? Lógico, todo mundo em toda a sua trajetória tem os seus defeitos, suas qualidades, mas suas qualidades suprimiam seus pequenos defeitos. Meu pai foi um grande cenógrafo, era como ele gostava de ser chamado, porque isso deixa uma amplitude bem grande com relação à arte, né? Então ele se considerava um grande cenógrafo e trabalhou na confecção de alegorias, assim como também fez parte do Conselho de Arte do Caprichoso e da Comissão de Arte do Garantido. O Júnior de Souza, como artista, ele foi um grande revolucionário, assim, uma pessoa que tinha sonhos e colocava em prática aquele sonho. Ele introduziu os movimentos faciais no boi, né? Que foi exatamente o Curupira, uma de referência, depois veio o Nhongoron. Então o Júnior teve essa participação importante, né, nos trabalhos alegóricos, tanto das lendas, como também dos gigantescos rituais, que ele gostava muito de fazer, os movimentos interligados, né, leves. Ele conhecia o boi de A a Z, né? Então, quando ele não tinha o conhecimento daquilo que se referia ao boi, ele procurava entender, procurava estudar, procurava ir atrás do que era aquilo. Eu trabalhei com meu pai 17 anos, profissionalmente, né? E meu pai trabalhou 25 anos como artista, sendo 21 no Garantido e 4 anos no Caprichoso. Júnior de Souza era uma pessoa que tinha uma tenacidade, né? Ele tinha avidez pelo que ele fazia. Eu sempre falo, as fases do artista são importantes. Ou ele escolhe fazer algo diferente para marcar uma história, ou ele vai ser um artista convencional. Ele escolheu, como o seu Jair Mendes, como eu e tantos outros, ele escolheu ser ousado. Porque se não fosse isso, o festival continuaria na zona de conforto a mesmice. Ele conseguiu passar desse ponto. Isso que era interessante, porque ele conseguia ter uma ação direta na mão de obra. Ele queria sempre fazer a intervenção para que aquele movimento, aquela ação, ou do ritual ou da lenda, fosse um diferencial. O Júnior, como amigo, assim, entre amigos, tirando ali o trabalho, o Júnior era aquela pessoa muito brincalhona, alegre, contador de história, né? Fazia questão de fazer a gente estar rindo, aquele amigo, aquela pessoa muito companheira, assim, sabe? A parte da área de lazer da nossa casa é uma coisa assim bem complicada ainda de enfrentar, porque ali ele vivia a piscina, tomava a cervejinha dele, curtia a família, então está sendo bem complicado ter essa ausência dele nesse momento lá. A ida dele para o Caprichoso foi muito importante, foi de muito aprendizado também no Caprichoso.
sempre que tu vem do boi pro outro, sempre tem aquela estranheza no primeiro ano, as pessoas desconfiam, duvidam, mas ele foi mostrando essa capacidade de alinhar as coisas, de fazer com que tudo fosse consumindo. Ele trabalhou como diretor de arena, depois foi o diretor estratégico de logística, e foi usando a experiência que tem. Acho que foi uma fusão de conhecimento. Quando ele retornou para o Garantido, foi um momento para ele muito importante, porque ele voltou para casa, né? Ele voltou para aquilo para o lugar que ele queria estar sempre, não ter saído nunca, porque ele era artista, né? Então ele não podia ficar desempregado. Eu costumo dizer que o meu pai ele tem uma importância para o Festival de Parintins, porque ele ultrapassou as barreiras das cores, trabalhou tanto em Garantido como em Caprichoso, e ele deixou contribuições tanto em Garantido quanto em Caprichoso, como artista, como conselheiro e presidente de comissão de arte. Então a contribuição dele é para o Festival de Parintins. A evolução dele para a doença foi muito rápida, né? Ele apareceu com uma febre, meio cansado, fez exame, não deu, mas o médico dele pediu, olha, vamos fazer uma tomografia para ver como é que está o pulmão. Quando fez a tomografia, já estava comprometido. Ele sempre teve medo de pegar o Covid, até porque ele já tinha uma doença pré-existente, né? Ele já era cardiopata, ele fez uma cirurgia do coração em 2018, e então ele sempre teve medo e até falava que se ele pegasse, realmente ele não ia resistir. A gente tentou fazer de tudo para que ele não pegasse, isolou ele. Aqui nesse lugar onde a gente está, ele passou 6 dias isolado aqui para ver se não tinha transmitido o vírus. E infelizmente ele positivou, deu entrada em janeiro no hospital, dia 20 de janeiro no hospital. E a partir daí começou uma luta de mais de 40 dias. Pintou a primeira viagem, que era para ir para Natal, como foi outros pacientes, mas ele não quis ir. Ele não quis ir da primeira vez. Dia 31, no dia do aniversário dele, de janeiro, ele foi transferido para Curitiba. Ele passou mais 29 dias em Curitiba. No dia que o filho dele chegou em Natal, em Curitiba, foi o dia que ele foi entubado. E foi só piorando, o quadro piorando e, infelizmente, chegou o momento mais triste da notícia, né? Alguma coisa falou pra mim que eu precisava ver meu pai, entendeu? Precisava ver meu pai e eu procurei a equipe do hospital, os psicólogos, falei pra eles que tinha recebido um boletim gravíssimo do meu pai e pedi pra eles resolverem pra eu ver meu pai, entendeu? Assim, foi um contato muito forte. De primeiro, eu quase que não consegui falar com ele. Tive que me acalmar mais um pouco para conseguir conversar com ele. E ali naquele momento eu falei tudo o que precisava. Ainda acreditava que ele poderia vencer. Falei que era para ele ser forte, que tinha muita gente torcendo por ele. E ao mesmo tempo fiz uma oração, entreguei a vida dele, se for vontade de Deus, que o Senhor vá lá para cima. Entreguei a vida dele e impressionantemente, depois quando eu saí do hospital, eu acho que não demorou 1 hora, os médicos me ligaram e disseram que infelizmente ele tinha partido dessa vida. Eu não sei como é que vai ser eu chegar no boi e não ver mais ele ali, orientando, falando. Eu chegar em Parintins e dizer, olha, eu estou aqui, bora se reunir. Não tenho mais isso. Deixa um legado, não só como profissional, mas como pai de família, como ser humano, como homem que pensava, de uma mente brilhante, extraordinária, pensava em deixar uma marca para a cidade, um símbolo para a cidade. Ele foi uma pessoa surpreendente nessa passagem dele na Terra aqui. Então ele deixou um legado muito grande no Festival de Parintins, que vai servir tenho certeza que vai servir de inspiração para próximas gerações aí que virão. Toda vez que você vai ver o movimento dele, ele vai estar sendo lembrado, então ele vai estar presente. Eu acho que tudo que eu tinha para falar, eu falei ao Júnior. Eu não deixei nada sem falar para ele.
Eu sempre agradeci pela amizade que eu tinha, sempre agradeci e dizer que eu era muito feliz dele ter me dado filho para ser madrinha. Meu pai ele gostava muito de uma toada que foi bem representativa pro povo do Garantido, que era Sou Garantido, entendeu? Que fala da garra do povo garantido, e ele sempre trabalhou assim na garra mesmo, por amor a essa festa. Trabalho belíssimo do artista Júnior de Souza. Meu canto é o coração da terra, cultivado no coração daqueles que amam. As canções entoadas pelos poetas, todo canto pela vida sempre será sagrado. A Rossi eu conheci ela já do Boi Bumbá, né? Que ela foi back vocal do Caprichoso, do Garantido, então já tinha o conhecimento dela. Quem me apresentou a Rossi foi o Alisson Low. Então eu estava precisando para gravar umas demos dos bois, né? Aí o Alisson me indicou ela e fizemos o trabalho demonstrativo, né, para os bois.
Aí foi, mano, um amor à primeira vista ali, quando eu ouvi a voz dela no trabalho que a gente fez nas demos, nossa, dali começou toda uma história. A Rossi eu conheci em 2017, quando ela veio pro Garantido, e eu falava que eu tinha medo de chegar perto dela. Eu já era da banda há muito tempo, mas eu tinha medo de chegar com ela porque ela tinha uma pinta de general. Assim, ela era muito firme, então ela assustava a gente por ser empoderada. Palavra que ela não gostava, mas ela era muito empoderada. A Rossi para mim foi um grande pilar, porque a gente sempre fazia as coisas juntos. Ela que me apoiava, me dava a maior força. Ela foi muito parceira, para mim ela foi muito parceira, tanto como amiga, como namorada e noiva e mulher. Foi quando eu decidi cantar, aprender. Me indicaram muito elas. Olha, procura a Rossi é referência. A Rossi como cantora sempre foi completa em tudo, né? Tanto em cantora como back vocal, né? E ela, nos trabalhos dela, ela era muito chata. E quem trabalhava com a Rossi assim, fazia parte da equipe dela assim, ela tirava sangue de cada um assim, queria que todo mundo que desse o melhor de si, que ela queria sempre mostrar o melhor do trabalho dela quando ela era contratada, né? Então ela como cantora era sensacional. Ela era muito exigente e isso fazia com que a gente fosse exigente com a gente mesmo. A gente convivendo com ela, a gente precisa ser melhor porque a Rossi é muito boa, então a gente tem que estar no nível da Rossi, entendeu? Então a gente se cobrava como músico e isso influenciava na questão de vida também, de se cobrar como profissional. Ajudava os itens musicais por essa força dela. Então, ela contribuía de modo muito amplo na música do Garantido. Um fato curioso assim da construção da música da Rosas Vermelhas, né? Que a gente tinha a apresentação para a Arena. E quando eu dei a parte de cada uma delas, né? A Nayanda vai cantar isso, a Márcia Siqueira vai cantar isso e você vai cantar isso, Rossi, porque tá cada um no seu tom. De minha mãe, minha irmã e minha filha, pelo fim da violência, do machismo e da homofobia, são desejos de Dandaras, Marielles e Maria. E ela começou a dirigir o trabalho. Ela é muito perfeccionista em tudo que ela faz, né? Ela começou eu deixei nas mãos dela o trabalho. Ela começou a dirigir o trabalho musical do Boi Garantido nessa época, da música Rosas Vermelhas, na Arena, sozinho aqui. Eu fiquei só olhando e essa menina é fogo mesmo, ela nasceu para brilhar. Ela fazia um ótimo trabalho, não é porque eu era noivo dela, marido, esposo, namorado, enfim, porque ela fazia um ótimo trabalho. E olha o Garantido aí, Ela esteve aqui no estúdio gravando uns demos no dia 15 de dezembro. Então foi nosso último contato assim que a gente teve. Quando foi no dia 27 que ela foi fazer esse exame. Aí ela testou positivo, né? Testou positivo, só que ela não acreditou no que ela tinha sido testado positivo. Ela falou assim, deu positivo. Eu disse, então corre pro hospital. Puxuda, corre pro hospital que você não pode perder um dia a mais porque tu sabe como é que é essa doença. Fui lá com ela, aí eu expliquei, então, olha, deu positivo, mas a gente vai tratar, calma que a gente vai tratar. E foi quando logo estava começando a lotar tudo, lotando os hospitais, aquela loucura toda. Eu falei, nossa, cara, você não pode ir. Aí foi quando tudo aconteceu muito rápido. Ela tinha me mandado o exame, olha, eu vou fazer esse, deu positivo, mas vou fazer outro. Eu não, mas vai dar tudo certo, tá? Olha, eu tô indo pra maternidade. Foi tudo muito rápido. A gente conversava, ela foi pra maternidade, foi quando tudo aconteceu. Ela sentia muita contração, muita, aí eu não sabia o que fazer. Eu tava com uma parte da Rosa na mão, dos documentos, e toda vez que ela sentia a contração, tentava abanar. Eu me sentia um inútil naquela hora, porque eu não sabia o que fazer. Isso já era
tipo 10 horas da noite, 3 horas, o doutor foi lá. Arruma ela que a gente vai fazer a cesárea. Para ela, naquele momento, foi um grande alívio. E fizeram todos os procedimentos, aí o Max nasceu. Depois que terminou, ela foi para a sala de pós-parto. E assim, foi complicado. Nisso eu já estava com muita febre e dor na garganta. Ela viu que eu estava com isso, que ela falou que eu estava com muita febre, eu tinha que me recuperar para poder voltar para ajudar ela. Eu só falei com o Raoni, que era o marido dela, uma vez eu liguei, cara, como é que ela tá e tal. Olha, ela foi entubada e tal, que aquilo mexeu muito comigo. A gente não pode fazer nada, isso que mais machuca a gente, que a gente quer fazer, mas não pode fazer nada. Depois daí a gente só teve notícias ruins, que ela não melhorava de jeito e maneira. Todo dia era um baque, todo dia era uma choradeira enorme aqui dentro de casa, assim, porque não tinha roça como nossa irmã, né? Um dia antes dela falecer, dela ir a óbito, nós fizemos essa oração, e essa oração serviu assim de conforto para mim, pro meu coração, pro da Rosa, para minha família. A gente ali mesmo a gente entregou para Deus. Se Deus quisesse ela aqui com a gente mesmo, de fato, daí ela ia só ter melhoras. Mas Deus precisou dela, né? Eu fui o último a saber, eu estava trancado no quarto, agoniado. Naquele momento eu morri. Morri junto com ela. Só que aí eu pensei, pô, tem o meu filho, tem a Mel. Era o nosso sonho ter filho. Tanto é que meu e dela, a gente sempre sonhou. Ela sempre sonhou em ter um filho e eu também sempre sonhei em ter um filho. A perda que a gente... Assim, a gente era muito amigo, então é uma perda muito grande, eu não consigo nem falar direito. Porque como artista, a gente perdeu uma artista, né? Uma artista assim completa. Eu perdi uma amiga e uma artista profissional. Então é muito difícil pintar um trabalho e não poder ter a voz dela registrada nos trabalhos, né? Então é uma perda muito grande, irreparável para a nossa cultura. Nesses últimos meses a gente estava muito próximo. A gente participou de lives juntos, inclusive na última live eu não toquei, mas eu estava dirigindo o show e ela estava lá. A gente pôde ainda ter essa última experiência juntos, ter essa honra de estar com ela no palco. E ela estava bem, super feliz de estar ali, sempre feliz de estar cantando. E é outra pessoa que faz uma grande falta e é difícil de explicar esse sentimento, esse vazio. Passa o filme na cabeça, você fica, caramba, aquela pessoa que estava ali, jovem, acaba de ter um filho. Se não fosse ela, talvez eu não seria um cantor, porque foi ela que me incentivou muito. Eu sinto falta toda hora. Se eu tô em casa sozinho, olho para a parede, sinto falta. Essa parede aqui, ó, ela que fez. Sinto falta de tudo. Ia ser o nosso primeiro festival juntos. E assim, eu não sei se eu vou chorar, ficar feliz, eu não sei. A partir do momento que eu entrar no bombódromo de novo. Mas confesso que todo trabalho que eu fizer em prol do festival vai ser em homenagem a ela. Só tenho gratidão por ela, assim, pela Rosa, dela ter existido e ter feito, me ensinado muito, assim, essa parte de dirigir um vocal. Então só tenho gratidão por ela ter existido. Eu gosto muito de uma toada chamada Amor Vermelho. E eu sempre pedia pra ela cantar. Amor, canta essa toada. Não canto, porque tu vai lembrar da Márcia. Aí ela cantou no meu aniversário. Ela fez uma festa surpresa pra mim e ela cantou. Aí o refrão diz assim: o meu amor, a vermelho, o coração eternizou, a alegria está no ar, e o garantido é meu amor.
Meu Amazonas, teu cenário é uma beleza. A natureza pode até se admirar. O teu caboclo, tão altivo e altaneiro, para o mundo inteiro. Falar do Emerson, realmente, embora já saudoso hoje, já deixou a gente, mas falar do Emerson é muito gratificante, né? Uma energia viva, uma alma que está dentro da gente, né? Essa é a realidade. Eu conheci o Emerson criança, cara, bem criança mesmo. O Emerson, antes de ser levantador de toalhas do Garantido, mas era envolvido já no Garantido, mas antes de cantar ser levantador oficial, ele era cantor da noite, né? Era tecladista, para quem não sabe, era tecladista, tocava violão, cantava. Então a gente já conhecia desde pequeno, desde criança mesmo. Nós nos conhecemos no início da minha carreira como sambista. Eu fui em Parintins, né, passear, e eu tive um show nesse dia. Ele me acompanhou de teclado. A partir de então ali formou uma amizade, logo percebi que o talento que eu conhecera, a partir da era do Boi Bumbá, essa amizade se consolidou, se fortaleceu naturalmente, porque eu passei então a fazer parte ali do métier real, né, do mundo real do Emerson Maia, que era a comunidade de Parintins, especialmente a comunidade do Boi Bumbá, dos Bois Bumbás. Já no Boi a gente criou uma amizade no Garantido já de muito tempo, né? Eu era apoiador, então a gente apoiava o Emerson, que era o levantador da época. Ele era muito alegre e muito imperativo às vezes, em coisas boas. A literatura do Emerson era um espetáculo. Quer dizer, era uma literatura vivenciada, não era do livro, ele viveu tudo aquilo, por isso ele conseguia transportar o ouvinte da boa música lá onde ele levava o ouvinte lá onde ele queria. Depois que saía assim das noites do bombódromo, de ensaio, ele era um cara muito emotivo, o Emerson, né? Então ele tem uma música que ele fez pro pai dele, que era essa aqui, que toda vez que cantava ele chorava. Aí, sentei junto ao pé da roseira, lembrei minha infância, fogueira e balões. Lembrei do meu pai, meu amigo, esperando ansioso o boi garantido. Tempos que ficaram pra trás, gente que partiu pra ficar, mas deixaram isso bem definido, que o boi campeão da terra sempre será o boi garantido. Mas deixaram isso bem definido, que o boi campeão da terra sempre será o boi garantido. O Emerson, no ano de 1996, aquele ano foi o ano do vermelho, ele fez uma homenagem, me homenageou. Garantido, boi bonito, boi de arara, boi de amar, balança pra Chico da Silva, nosso poeta popular, balança pra Nossa Senhora. Uma história muito bonita que ele me homenageou. Eu então retribuí a homenagem com essa história aqui, ó. Foi garantido, sonho de Rindolfo Monte Verde, do poeta Oitava Maravilha, se realizou. A Oitava Maravilha era uma toada do Emerson Maia, uma grande toada que ele fez chamando o Garantido de A Oitava Maravilha. E certo dia nós nos encontramos, então ele falou: "Pô, Chico, você é muito ingrato,
eu lhe homenageei com aquela toada linda, que eu homenageei Nossa Senhora e você está junto, e você até hoje não homenageou seu amigo. Aí eu brinquei com ele, mas isso é porque você não prestou atenção na homenagem. Como assim? Então eu cantei a toada para ele. Quando chegou na parte da oitava maravilha, ele bateu a mão na testa e disse, mas como eu sou um idiota, como é que eu não percebi? Você é um gênio, aí me abraçou e começou a chorar e nós choramos juntos, né? Esse era o Emerson, né? Primeiro levantador de toadas do nosso Boi Garantido, recebam com muitos aplausos, Emerson Maia! Amo você, adoro vocês. Beijo pra você. A nossa conversa é muito boa com o Emerson, o respeito também é muito grande. Assim como ele tinha por mim, eu tinha por ele. Né? Quando eu fiz a toada matriarca, ele escreveu para mim, está no meu Face aqui. Assim como eu fiz o Pé da Roseira para o Garantido, você fez matriarca para o cabeceiro. Então isso para mim foi um motivo de alegria, de satisfação dele ter falado isso para mim. Você sabe que o Emerson sempre foi grande autor de grandes obras, né? Então nessa parte musical, de letras, essas coisas, o Emerson realmente vai fazer muita falta para o festival. Mesmo sendo compositor no Garantido, onde minhas toadas realmente se tornaram assim, muito populares, e tudo, ele aceitou isso, e sabendo, todos nós sabendo que ele era o grande cara do Garantido. O Emerson é o cara, foi que os outros. Tempos que ficaram pra trás, gente que partiu pra ficar, mas deixaram isso bem definido, que o boi campeão da terra sempre será o boi garantido. Teve uma época que nós deixamos de ir lá no Emerson, para privar ele de algum tipo de problema. Mas infelizmente ele foi acometido por isso e a gente sente muito. Ia pedir que Deus nunca o levasse para lugar nenhum. Sempre ficasse aqui do nosso lado, porque é uma coisa, gente, que a gente sente de dentro. Um cara muito especial. E que eu iria amar ele pro resto da minha vida. Para definir o Emerson, uma única palavra, um gênio. Acabou com uma genialidade esplendorosa, entendeu? Assim da pleia de muitos outros. Só o Lamento de Racha, uma poesia, uma música aí que vai ficar na história. Ele tinha um apelido carinhoso que a gente chamava para ele de índio, né? Então tem uma música que realmente foi um sucesso grande aqui no Amazonas. Eu sou um índio guerreiro, sou também feiticeiro, mas eu não quero guerra, quero a paz na terra, a selva pra caçar e o rio pra pescar. Eu sou um índio, pense nisso, seu branco, já tiraste o encanto, o esplendor da floresta, quase nada me resta. Eu só quero viver, ver meu filho crescer. Me deixe em paz, seu moço, ou eu fico louco. Respeite os limites pra manter minha nação. Não preciso do seu saber, porque isso me faz sofrer. Eu já tenho a beleza da mãe natureza pra sobreviver. Me deixe em paz, seu moço, ou eu fico louco. Respeite os limites pra manter minha nação. Não preciso do teu saber,
porque isso me faz sofrer. Eu já tenho a beleza da mãe natureza pra sobreviver. Eterno Emerson Maia. Carajá, o povo das águas, do rio Araguaia. É isso aí. Carajá, o povo das águas, foi a primeira toada de Rafael Marupiara no Boi Bumbá Garantido. E eu tive o grande prazer de ter feito parceria com ele nessa entrada no mundo que a gente chama de bovino. O meu primeiro contato com o Rafael, com boi, foi na primeira série que eu estudava no colégio Dom Bosco, na festa junina, quando eu saí na vaqueirada do Garantido. Eu era garantido já por parte do meu pai e meu irmão Rafael era caprichoso, que puxava mais pela parte da minha mãe. Em 97 foi a primeira vez que o Rafael foi para Parintins. Chegando lá, teve aquela contagem do
Paulinho Farias, e começou a batucada. Foi ali que ele se arrepiou, né, e virou garantido doente. De lá ele retornou e com o pessoal da rua, nossos amigos, né, mais velhos, ele entrou na batucada. O Maru, ele era da batucada, eu conheci ele na batucada, com vários, como alguns compositores também faziam parte da batucada. O Rafael gostou, passava a noite todinha tocando. Aí eu falei, Rafael, e aí, tá ganhando alguma coisa, né? Que geralmente conversa de irmão é assim. Ele, não, eu ganhei uma esfirra e um suco. Eu até brincava muito com ele, que eu dizia assim, pô, vai largar a batucada, porque não é mais humilde, porque agora é compositor, mas sempre foi um cara muito gente boa. É até difícil de falar quem ele era pra mim, né? Porque eu digo pra todo mundo, ele tinha um coração muito bom. Se eu não tivesse o Rafael na minha vida, eu não sei nem como seria. O Marupiara, quem vai estar assistindo, vai saber muito bem que eu estou falando da mais pura verdade. Era um cara apaziguador, sabe? Ele nunca levava para um lado, ele não brigava com ninguém, muito feliz. Isso aqui é quando ele estava na roda de amigos, né? E eles começavam a brincar, beber e começavam a cantar. Aí um falava pro outro, poxa, tu tá matando a toada. Aí por isso que surgiu essa expressão mata a toada. Dia é brinquedo de São João, é brincadeira que a gente tanto espera com emoção. Moleque é Tirava onda com a cara de um, brincava com o outro. E a gente brincava com ele, ele sempre foi um cara que dificilmente você encontraria o Marupiara de mau humor. A gente se apelidava, né? Ele me chamava de Enerana, eu chamava ele de Maruna, mas ele era muito conhecido como Maru. É um parceiro muito querido, é um amigo que, no belo sentido da palavra, da amizade. Como irmão, eu sinceramente tenho que falar que ele foi um grande irmão para mim. Foi o meu melhor amigo que eu tive na minha vida. Temos mais duas irmãs, né, que para elas ele era mais que um irmão, era praticamente um pai. Ele foi um cara que sempre nos deu alegria, né, sempre nos deu orgulho, né, foi o primeiro a se formar, foi o primeiro a terminar a faculdade e agora é compositor de boi. Então isso nos traz muita gratidão e orgulho do irmão que eu tive. O Rafael Marupiara era um amigo, era um irmão, era meu parceiro de música, no contrário, né? Ele foi a pessoa que me motivou a continuar a trilhar esse caminho de compositor. O Rafael, ele tem uma importância, sempre teve uma importância para o Festival de Parintins, porque a forma dele compor, ele só não trazia um benefício para o garantido, né? Mas ele inspirava compositores de todos os lados. Nossa primeira toada juntos, que foi justamente Matau e Cuquenã, o famoso bruxelenho, nós acabamos ficando confinados dentro de um quarto durante aproximadamente aí coisa de 18 horas seguidas, compondo essa música. Ele falava assim, olha, agora eu vou compor, não quero que me perturbem, vou fechar a porta do escritório e aqui eu vou ficar. E lá ele ficava. Então era a paixão dele. Falava em boi, ei Rafael, vamos em tal lugar para ouvir um boi? Lá ele estava. Quando foi dia 25, eu desejei Feliz Natal para ele, né, e falava que amava. Feliz Natal, mano, eu te amo. Eu também te amo, mano. E ele começou a sentir nesse dia um desconforto, assim, e a gente pegou e foi para casa. E no dia 25 ele já ficou em casa, ele não saiu mais para nada. Dia 28 ele perguntou se podia falar pro meu pai e pra minha mãe que tava com coronavírus. Eu falei, mas tu tá ou não tá, Rafael? Pô, mano, não sei, eu acho que eu tô sim. Falei, cara, fica em casa, repousa, não sai pra nada, descansa. E meu irmão era asmático. Quando foi dia 30, ele se internou, foi pro hospital. Dia 4 falaram que ele ia ser entubado e foi quando eu me desesperei. No momento que ele foi entubado, eu me despedi, porque eu sei o quanto é difícil sair de uma intubação no Covid,
Então eu me despedi, falei que amava, fiquei do lado dele, apertei a mão até o momento dele ser entubado. Eu passava o dia todo no hospital, ia na madrugada, me ajoelhava, orava ali na frente do hospital. Tínhamos um grupo de oração, né? E infelizmente dia 7 ele chegou a ir embora. Para mim foi um choque absoluto, tanto ele estar doente quanto o desfecho dessa situação. Foi triste, foi um dia que eu gostaria de lembrar, sabe? A Luísa ficou muito mal, mas eu falei, Ana, eu não consigo ficar aqui, eu tenho que ir lá. E fui pro hospital para ver quem estava por perto, né? É uma dor, sabe, por não poder ter se despedido dele. Também está passando por um momento difícil no momento que ele estava doente, praticamente um pouco depois. A gente chegou a conversar um pouquinho antes, alguns dias antes dele ser internado. Enfim, é muito, muito difícil, é muito complicado entender. Eu posso até te dizer que nem parece que é verdade ainda, porque como a gente ainda está em pandemia, parece que qualquer dia desse eu vou encontrar com o Maru pela rua, ou ele vai me ligar, mandar uma mensagem perguntando como é que tá, perguntando se eu fiz toada. Eu fiquei afastado das redes sociais, passei praticamente 2, 3 dias recluso, sem conversar com ninguém, porque foi um baque muito grande. Para mim, não tinha sentido. Tem umas coisas assim que não faz sentido, cara. Você perder pessoas que têm tanto para doar para uma cultura de uma forma tão estúpida, tão sem sentido. E, assim, para mim foi um choque muito grande. E ele foi um cara sensacional, que nos traz orgulho. Nunca minha mãe teve problema com a gente, com ele principalmente, né? E isso que me faz ficar tranquilo. Me tira todas as tristezas. É claro que a morte é uma situação que ninguém quer passar. Mas a gente tem que entender, né, que chegou a hora dele. E como ele em vida deixou um legado maravilhoso, ver amigos te chamando, pô, teu irmão foi gente boa demais, né? Eu chego até a me arrepiar. O maior legado que o Marupiara deixou, acho que na minha vida, na vida de muitos, é a amizade, tá? É como ser um bom amigo, como ser uma boa pessoa, uma pessoa tranquila e que não transmita negatividade. Queria dizer tantas coisas para ele, sabe? Tantas coisas, o quanto ele foi bom para mim, o quanto ele transformou a minha vida e que eu sou muito orgulhosa da trajetória dele. Eu sei, meu irmão, que onde você estiver, você deixa um espaço vazio, né? Nessa presença física, mas o teu espírito de guerreiro, a tua fibra e a tua consciência, isso ninguém pode tirar. Não tivemos festival de Parintins, mas quem sabe, né, em 2022, se tudo ocorrer muito bem, eu terei essa sorte de ter uma toada na arena do Rafael Marupiara comigo, né? Então, eu queria fazer ela aqui, porque eu quero dedicar ao Maru. Do velho mundo herdou-se a cultura cristã, Parintins celebra a vida de unção. Na igreja canta os passarinhos, harmonizando a entoar dos sinos. O presépio amado de palhas abriga o menino. As cantigas de Dona Siloca são magia nesta ilha encantada. Chegou o novo filho protetor. Ao tom da viola, ao som do tambor e as castanholas simbolizam o nosso amor. Pastorinhas de Parintins, dos becos, das praças, dos campos sem fins, abelhinhas e ciganas, galegos e anjos, Maria Rainha, perfumada de jasmim. Bate forte o tambor, galera!
bate forte o tambor. Eu quero é tique 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 tá. Bate forte o tambor. Eu quero é tique 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 tá. Eu conheço o Zé, assim, mais próximo, eu acho que a minha vida toda eu conheço o Zezinho, né? Eu acho que todo amazonense que se preze conhece o Zezinho a vida toda, em especial quem gosta de música. Conheci o Zé em 97, quando eu retornei do Nordeste. E estava no auge, né, do Carrapicho. E nós reencontramos, acho que em 2000, quando nós fizemos um projeto musical que foi o Caia na Gandaia. Eu, Lucilene Castro e Zezinho Correia. Início de 90, o Sesc realizava um evento chamado Zonarte. E eu tinha um grupo de teatro e fui me inscrever na Zonarte para participar com o meu espetáculo. E naquele ano, 91, eu fui eleito o melhor ator da Zonarte. E como prêmio, poderia se dizer assim, entre os troféus e outras comendas que o Sesc ofereceu, o Zezinho me chamou para compor a equipe de trabalho do Sesc. Ali, de fato, começou a nossa amizade. Eu e o Zezinho tinha uma amizade muito boa e isso era... A gente se conhecia ali no olhar, nas nossas brincadeiras. A gente tinha uma liberdade muito boa um com o outro. O Zé, como ser humano, era uma pessoa inigualável. Acho que eu nunca conheci ninguém como ele. Para ele estava tudo de bem, estava sempre muito bom. O circo estava pegando fogo, mas se ele tivesse um baldezinho do lado, para ele já era o suficiente. Era um cara que eu nunca vi ele com raiva. E eu dizia, Zé, não pode ficar com raiva, Zé. Faz alguma coisa. E ele ficava rindo, ele dizia, Lucilene de Castro, deixe pra lá. Ele sempre buscava tratar as pessoas de uma forma mais branda, sempre com atenção, com carinho, com respeito. E acho que isso era uma coisa muito legal nele. Quem era amigo do Zé tinha um apelido. Por exemplo, a Lucilene Castro era de Castro, a Márcia Fiqueira era Rosa Vermelha. Ou seja, todo mundo que ele gostava, ele tinha isso. Eu não posso falar o meu aqui, não. Quando eu falava com ele, eu chamava ele de Dona Maria e ele me chamava de Dona Inês. Agora, se você me perguntar o porquê disso, eu não sei te dizer. Meu nome é Olim, né? Mas ele me chamava de Filhinho. A minha irmã era Branquinha. Minha mãe é a Dorminhoca, o meu tio é o Traca, minha tia é a Tatu. E o Zezinho nos bastidores, ele era um brincalhão. Era o tempo todo na brincadeira, mas uma brincadeira muito divertida. Mas no palco ele era outra personalidade. Ele era um cara extremamente que sempre estava atrasado para tudo que era compromisso, seja pessoal, profissional, porque ele era tão conhecido na cidade que ele vivia parando. Então o atraso dele não era por ele gostar de se atrasar, era porque ele dava atenção para as pessoas. A cada passo que a gente dava era uma pessoa que abordava querendo tirar foto, querendo abraçá-lo, querendo qualquer tipo de palavra que fosse, e ele sempre à disposição para isso, para abraçar os fãs, para recebê-los sempre muito bem. Quando você é criança e não entende isso muito bem, acaba sendo frustrante de certa forma. Porque você quer estar com seu pai, só, você está indo lá passear. Mas à medida que a gente vai crescendo e vai entendendo o porquê do autógrafo, o porquê das fotos, a gente começa a passar a sentir admiração. Ele sempre foi um artista muito generoso. Então, quando a primeira vez dividi o palco com ele, era uma entrega, era tão delicioso, né, fazer isso. Tudo que o Zezinho fazia era sempre pensando no outro, porque a gente entendia que quando um crescia, a classe toda crescia. Ele foi nos ensinando realmente a como ser um grande artista dentro daquilo que a gente fazia. Eu acho que o Zezinho é a maior expressão artística amazonense, juntamente com o Chico da Silva. Eu acho que mundialmente eu vejo o Zezinho como a maior expressão artística. Eu vejo que foi o artista que mais longe chegou com a sua arte, né? A importância do Zé para a nossa cultura ela é imensurável. A Europa se rendeu aos pés do Zezinho. A voz dele eu acho que deveria se tornar um patrimônio imaterial por conta da trajetória dele de vida. O Zé e o Carrapicho, como um todo, abriu o caminho para a cultura amazonense se espalhar pelo mundo. E eu espero que agora esse caminho seja
bem utilizado por outras pessoas e que a cultura amazonense se espalhe mais e mais, que eu sei que é isso que ele ia gostar. Quando teu corpo bonito aparecer, nem mesmo no ar será mais belo que nós dois. Será sagrado cada momento. A ideia de escrever sobre a trajetória do Zé começou primeiro por uma necessidade que o Estado tem de registrar essas histórias, né? O Amazonas não tem o hábito de registrar os nossos artistas. Ele me conta coisas assim, umas passagens muito interessantes da vida dele, a ligação dele na infância, que o tripé que ele sempre comentou muito comigo, que era a religiosidade, a generosidade e a humildade. O Zezinho, ele tinha assim, uma bondade explícita. Eu acho que toda pessoa que tem uma atividade religiosa muito fortalecida, ele se torna uma pessoa boa de coração. E aí a gente foi fazer o lançamento do livro, teve o decreto do governo, a gente acabou fazendo o lançamento online. E o Zé foi a última aparição dele quanto artista, foi no lançamento da história dele. Quando o Zé ficou doente, eu não acreditei. Achava que ele estava com problema de estômago. Ele estava se queixando de estômago, ele não tinha perdido o paladar, né? Ele só tinha perdido o apetite. Quando ele se sentiu mal, que não deu pra gente tratar em casa, levamos ele pro hospital. Chegando lá, a minha tia acompanhou ele ficou na enfermaria, depois foi pra UTI e foi o mês todinho a gente indo na UTI. No período que eu estava hospitalizado por conta do Covid na Samel, eu estava no andar de cima, ele no andar de baixo. E eu fiquei muito triste porque eu não consegui falar com ele, porque não era permitido. Eu confesso que eu acreditei muito da recuperação no Zé, porque o Zé era um cara que sempre foi muito ligado à saúde, um cara muito regrado nas coisas, era um cara que não bebia, que não fumava, não era muito chegado a várias noitadas, era um cara que tinha uma vida regrada e que malhava, uma alimentação razoável, balanceada. Então, assim, eu acreditei muito que o Zé iria sair dessa. Eu jamais ia imaginar que ele partiria dessa forma, né? Assim, eu também adoeci, fiquei muito preocupada, eu fiquei angustiada ao mesmo tempo que eu estava doente. E eu procurava saber como é que ele estava e as pessoas não me falavam porque eu não tinha como, né? E aí, foi um susto, acho que para todos nós, né? Para todos nós. Eles dizem que ninguém é insubstituível. Eu penso assim, não. O artista é insubstituível. É possível que surjam outros, né, com mais expressão, mas dificilmente vai surgir um novo Zezinho. Se hoje tudo que eu sou e o que eu construí foi através da voz do Zezinho, através do trabalho com o Carrapicho. Para minha vida ele deixou muita coisa. A repercussão da história dele, eu pude dar isso para ele em vida. Me soa falar no passado uma coisa muito estranha, porque eu não consigo externar esse tempo verbal, conjugar no passado falando do Zé. Para mim o Zé é uma coisa que está presente, é um cara que eu posso encontrar daqui a pouco na rua. Ainda não consegui dizer ou mentalizar que eu não vou mais encontrá-lo fisicamente, né? Esse anel era o anel dele. E eu me sinto mais próximo quando eu tô com esse anel. Eu me sinto mais próximo quando eu tô com ele. Mas eu sei que o Zé não tá aqui. Eu sei que é uma maneira de eu me sentir mais próximo. Eu sei que, no fundo, ele vai estar comigo na formatura, ele vai estar comigo no casamento, ele vai estar comigo o resto da minha vida. E um dia, quando eu me for, a gente vai se encontrar. Acho que de tantas canções que o Zé cantou, interpretou, essa canção do Carrapicho foi uma canção que esteve comigo esse tempo todo, assim, né, na mente. Não sei porquê, né, eu estava assim, aliás, sei até porque, assim, a gente estava ali, aquele sentimento, aquela ansiedade de saber como ele estava e tudo. E a música sempre vinha na minha cabeça, eu falei, poxa vida. E tem uma letra linda, né, uma canção de amor, que Será Sagrada. Te esperar
na clareira do luar, meu bem. Na beirinha da ribeira, meu amor, é lua branca, eu vou contar histórias de amor pra você, mas eu sei do perigo que espera por nós. Quando teu corpo bonito aparecer, nem mesmo o luar será mais belo que nós dois. Será sagrado cada momento, como todas as estrelas do céu, e a lua cheia será bem-vinda, ai, 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 brilhante, linda e bela, vou te esperar. Quando eu chegar pra brincar, quero ver você de pé para aplaudir. Quando eu começo a cantar, quero ver você bailar, você sorrir.
Grande Paulo, olha, falar do Paulinho é muito fácil, né? O Paulo era um cara, assim, de muita dica, ele dominava o festival como ninguém. Falar de Paulinho Faria é falar do eterno garotinho de ouro do Boi Garantido, que eu posso dizer a você, o meu grande ídolo. Ao conhecer Parintins, eu conheço o apresentador oficial do Boi Garantido, Paulinho Faria. Eu posso dizer a você que naquele momento que eu conheci, alguma coisa mudou na minha vida. Eu, desde adolescente, frequentava a casa, né, da Dona Maria Ângela e crescemos ali, naquele quintal. E foi ali que eu tive uma proximidade muito grande com o Paulo, muito grande com a família Faria. Eu tenho uma lembrança muito viva do tio Paulinho na JP, quando eu voltava do Araújo Filho de aula. Eu sempre passava por lá e o tio Paulo era muito sério na loja, né? Então eu até brincava que quando eu tinha que pedir uma bola de presente ou mesmo um apito, uma camisa de time, eu sempre pedia pro tio Antônio, porque o tio Paulo era muito sério. E eu ficava impressionado a mudança que ele tinha quando ele pegava o microfone e causava aquele estardalhaço na galera do Garantido, né? Na época que nós começamos, não tinha comissão de arte, né? Então a gente realmente fazia aquelas grandes reuniões para ver o que o Boi ia apresentar. A hora que ele me dava dicas, olha, tipo assim, para não atrapalhar muito na parte musical. Eu não conheço até hoje um cara que apresentava igual o Paulo, né? Paulinho Faria é o grande marqueteiro, sem saber, do Boi Bumbá Garantido. Foi o Paulo que criou o Boi do Povão. Ele viu nesse poder de massa do Garantido essa identidade. E ele criou, Garantido, o Boi do Povão. Quem é Garantido, levante o braço. Garantido, o Boi do Povão. O grito de guerra, lele, lele, lele. A contagem, né, que é hoje o grande momento de abertura do Festival de Parintins pelo lado vermelho. É agora! É agora! É agora! É agora! É agora, galera vermelha única! Começa o ritmo mais gostoso do festival! Nos anos de 92 e 93 foram as primeiras vezes que eu entrei no Bumbódromo. E eu entrei junto com ele, de mãos dadas, eu com uma fantasia miniatura, né? Porque eu era bem pequeno, eu tinha 3, 4 anos nesses anos aí. E com a mesma fantasia dele. O Garantido no festival nos idos anos 90, né, início dos anos 90, o Garantido apresentou a Cunhamporanga numa coruja. E essa coruja, ela quebrou uma das asas na arena, na frente dos jurados. E ele disfarçou, o caçador atirou na coruja, o inimigo da Amazônia, e o jurado embarcou. Ela foi atingida naturalmente por um balaço dos caçadores. E a nossa luta exatamente é essa: preservar os pássaros, preservar a floresta. Acaba entrando na cena o que ele narrava, assim, e não estava no script isso aí. Quebrou por acidente, mas tirou onda e a alegoria venceu. Sempre que eu podia, eu ia a Parintins, eu ia visitá-lo, ia na casa dele. Sempre que eu podia trazer ele para um evento em Manaus, eu trazia ele para o evento em Manaus. Quando tinha festa aqui em Manaus, eu ligava: e aí, tio, o senhor vem aqui para esse curral aqui? Será, João Paulo? Bora que vai ser animado, lançamento de CD, você tem que participar. Então ele vinha, aí era aquela festa, né? E ele tinha essa coisa que a galera abraçava ele, tendo ele saído ou não do item, todo mundo continuava muito apaixonado pelo trabalho do Garantido. E a gente gostava muito de vê-lo em ação, mesmo depois que ele saiu do item apresentador, né? Sempre que eu mandava fazer uma roupa, eu pensava, eu olhava, eu observava as roupas que ele usava. Eu tinha alguns registros de roupa, eu tinha algumas coisas que faziam com que eu levasse a minha costureira, as pessoas que faziam o trabalho das minhas indumentárias de palco em Manaus, e era tudo espelhado em Paulinho Faria. O Paulo sabia que chegava a hora de uma renovação, era chegada a hora de uma renovação. E de fato, de certa forma, realmente estava, né? Estava porque já eram 20 e tantos anos de atuação. A despedida dele foi
É curioso, né? Porque quando ele partiu, esse vídeo voltou à tona na internet, né? Muita gente não lembrava. Aquele gesto de se despedir com a contagem feita pelas duas galeras foi algo que, para mim, resume a grandeza dele no festival. Galera vermelha e branca, eu estou hoje me despedindo do posto de apresentador do Boi Garantido. Pela primeira vez, eu vou fazer um pedido à galera do Boi Caprichoso, pela qual eu tenho o maior respeito, maior admiração. Eu vou fazer a minha última contagem nessa arena como apresentador do Garantido. Eu gostaria que vocês participassem dessa contagem. É agora. É agora. Mas quem é garantido, levanta o braço. Deram a ele a oportunidade de buscar um nome para substituí-lo. Ele viu no Israel Paulaim a personificação ideal do novo apresentador do Garantido. Paulinho era apaixonado pelo Garantido. Desde os 14 anos de idade, o seu amor era tão puro e tão honesto por esse boi que o fez ser o nosso eterno garotinho de ouro, chamado Paulinho Faria. Eu acredito que o maior legado do tio Paulo que ele deixa para todos nós, como Garantido, é o amor dele pelo boi. O Paulinho Faria, ele é uma parte do festival. Ele não é um legado, ele é a estrutura que se construiu ao longo de 26 anos de atuação. Então, o legado dele, se é que a gente pode dizer que é um legado, na verdade é que ele é parte do Garantido. Em vida, era impossível falar do tio Paulo sem falar do Garantido. E eu acredito que agora que ele partiu, que a trajetória dele está cumprida, que a missão dele foi cumprida, vai ser impossível falar do Garantido sem falar do Paulinho Faria. Aquele momento de ele entrar correndo e chamar a batucada do Garantido era um momento muito único para todos nós. Isso também fica na história para todos nós. E quando ele dava aquela corridinha dele e fazia 1, 2, 3. É agora, galera vermelha e branca. Para mim, ele era a referência, ele era a personificação do Garantido. Se o Garantido tivesse que ser uma pessoa, era o tio Paulinho, porque era incrível, né? Ele vivia o Garantido, ele não era aquele item que só vivia o boi nos meses pré-festival e depois esquecia que o boi existia, né? Essa lacuna, esse buraco, essa falta vai ser muito grande para todos nós. Não só para o povo de Parintins, para o povo do Amazonas e principalmente para a velha guarda do Garantido, que tinha o Paulinho Faria como o seu grande ídolo. Para mim, uma grande referência pessoal, quando eu falo de amor ao Garantido. Um torcedor, um artista, um parintinense, apaixonado pela sua cultura e apaixonado pelo boi da Baixa de São José. Esse era o Paulinho. É o Paulinho. Não era não, esse é o Paulinho. Ele sabe o quanto eu queria ser amo do Garantido, né? E aí eu acho surreal, porque de saber que ele não vai estar lá para ver. Porque a minha avó faleceu 1 ano antes de eu virar pai Francisco, né? E teve uma história bonita com o pai Francisco, com o Alto do Boi, tanta coisa aconteceu nos 5 anos com o pai Francisco, né? E agora, quando o auge, né? Porque, na minha opinião, quando eu comecei com o Homem do Boi, quando eu fui escolhido, eu disse, ó, esse aqui é o começo do fim da minha contribuição ao Garantido. E eu acho que é esse sentimento dele que eu vou procurar levar daqui para frente, o amor pelo Garantido, independente de interesses particulares, assim como ele fazia. Sempre foi, a questão era ajudar o boi de alguma forma. O meu boi bonito veste a luz da tradição. O meu boi bonito
bonito, veste a luz da tradição, cantando os nossos costumes na proa do batelão. Nossas origens caboclas, forte miscigenação. Eu só brinco boi, como eu sei brincar, sorrindo, cantando, bailando, o batuque tocando pro boi balançar. Eu só brinco boi, como eu sei brincar, sorrindo, cantando, bailando, e o batuque tocando pro boi balançar. Assurini, Capoca Maiorá, Mundurucanha, 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 Rairu. Essa música, ela lembra muito o mestre Klinger, né? Mestre, muitas pessoas perguntam por que vocês chamam o mestre de Klinger, ou Klinger de mestre. Na verdade, ele que chamava todo mundo de mestre, mestre pra cá, mestre pra ali. E acabou eles, assim, todo mundo chamando o Klinger, né, de mestre. Ser filho do Klinger era ter muita disposição, porque ele não parava e a gente estava sempre fazendo alguma coisa. Era um prazer enorme, além da nossa grande amizade, né? Ser filho dele era um amor sem igual. Ele era um pai muito presente na minha vida. Eu conheci ele lá em 2009, no Carnaboi, lá de 2009. Meu tio gostava de dançar boi e ele foi lá no Carnaboi participar de uma seleção para ser dançarino do Arlindo Júnior. E lá conheci o Klinger, ele me viu, me chamou para dançar, né? E foi quando a gente começou a se envolver. Cara, eu conheci o Klinger de uma maneira muito engraçada. Eu tava cantando, eu disse, ei rapaz, porrada moleque, canta legal bicho, e tal. Aí eu disse, pô, obrigado, se precisar de mim tu me liga. Aí me deu o número do telefone dele. E a gente já lanchou, comeu, ficamos até 4 horas da manhã na rua. Sabe assim, o Klinger era esse tipo de gente, sabe? Porque o papai, ele sempre foi da alegria, né? Apesar dele todo mundo tem o seu momento assim de estresse ou de preocupação ou algo assim, mas ele sempre foi alegre, sempre foi engraçado. Do jeito que ele era no palco, show animado, né, de brincar com a galera e tal, aquela animação, ele era em casa. No final de semana a gente estava sempre junto, ou aqui em casa ou na casa dele, era brincadeira, churrasco, era música, a gente cantava. A gente fazia vídeos, era sempre engraçado, era muito legal, era muito bom. Ele tinha uma facilidade assim de se comunicar, de chegar em um lugar e chamar a atenção de todo mundo ficava preso a ele, assim, porque ele tinha essa facilidade de se comunicar, de ter essa coisa extrovertida, engraçada, né? Ele até dizia que ele era o bobo da corte, porque ele sempre era o que animava, né? E a gente sempre falava disso, e aí, mestre, como é que a gente vai fazer? O que nós temos para fazer hoje? Todo dia eu tenho áudio no telefone, assim, que quando eu tô com muita saudade, porque geralmente eu acordava com os áudios dele, né? Eu coloco os áudios e fico rindo, assim. Papai começou a fazer sucesso em 95, mais ou menos. Ele era radialista, né? E ele começou a fazer sucesso e era muito shows, eu era criança, e ele fazia questão que eu acompanhasse ele. A gente vivia uma coisa muito forte, assim, muito ligada, porque a gente saía muito, a gente brincava muito, a gente cantava junto, a gente viajava, nós fazíamos shows assim, sem parar. Foi quando ele foi em 98, foi nacional, né? Ele foi para os programas nacionais, ele foi uns 5, 6 programas. E pra mim era assim, na realidade eu não entendia muito, sabe? Mas assim, o cara, eu vi o papai na TV, o pai tá famoso e tal, tinha aquela coisa, a gente criança, né? E ele tinha orgulho disso, ele tinha muito orgulho de Parintins, da toada, do festival. Meu pai foi sempre um cara que lutou muito para divulgar a cultura, o festival de Parintins em si. Quando ele começou a vida de radialista, lá em Parintins, depois nos anos 90 veio para Manaus, era o que ele batia aqui em Manaus,
Era o trabalho que ele fazia, era tocar na rádio as toadas de boi. Ele falou que pegou a conta umas 2 vezes por tocar toada, porque as pessoas da rádio não conheciam muito toada, não queriam muito saber, e ele ia lá e tocava. O Mestre Klinger, ele tem uma parcela assim, gigantesca nessa divulgação, né, nos anos 90 ali. Não divulgava só as toadas na rádio, ele divulgava os artistas também, porque ele levava os artistas para dentro do estúdio. Ele tem uma grande importância aqui no nosso estado por ter dado valor à nossa cultura e mostrar o que era o boi bumbá para o Brasil todo. Quando soube que o Klinger estava doente, e eu liguei para ele. Eu disse, pô, como é que tu tá? Aí ele disse, eu tô bem, tô me sentindo bem, tá tudo tranquilo e tal. E eu passei uma semana onde eu tinha feito uma feijoada e que eu tava ali louco naquilo, pra lá, pra cá, não sei o quê. E na segunda-feira eu descobri que tava com Covid, né? 5 dias depois eu me internei. Quando eu me internei, a moça disse pra mim, se o teu amigo tá aqui no quarto tal, que é ao lado. Eu disse, que amigo? O Klinger. Eu disse, mas o Klinger tá internado? Aí foi quando eu descobri. Quando ele ficou internado, eu fiquei direto com ele, né? Porque eu era a única pessoa que podia ficar. E na verdade nem podia ficar, mas eu optei por ficar com ele, né? Aí fui lá conversar com ele. Mas nós conversamos bastante, coisa de, sabe, 40 minutos assim, conversando. E no fim da tarde desse mesmo dia, ele apareceu lá no quarto. Disse que estava indo para casa. Eu disse, mas tu tá bem, cara? Ele disse, tô meio cansado assim, me sentindo, mas eu quero ir para casa. Eu vou para casa, aliás. Ele falou, vou para casa. Foi o que ele me disse, né? Aí teve um dia que ele foi para casa. Aí, domingo de manhã eu fui na casa dele. Quando eu cheguei lá, ele não conseguiu nem falar comigo. Ele tava péssimo em casa, péssimo. Não conseguia nem abrir o olho de tanta dor de cabeça. E ele falou que ele não queria voltar para o hospital, que ele queria ficar lá com os filhos dele. Mas naquele momento grave como ele estava, não tinha outra solução. Ou eu levava ou ele ficava lá, sei lá, talvez morresse lá. No período que ele começou a intubação, com poucos dias já começou a sair umas fake news, né? Em grupos de WhatsApp, internet, que ele já tinha falecido. Mas não tinha. No dia 29 de setembro que ele faleceu, foi que um amigo meu mandou uma mensagem, mano, tá tudo bem? Eu falei, tá. Aí ele não falava, né? Aí eu, não, tá tudo bem e tal. Por quê, mano? Não, queria saber se tava tudo bem. Tu tá bem de novo? Tô bem. Aí ele falou, pô, cara, porque eu soube que teu pai tinha falecido, mas tá tudo bem, né? Eu fiquei assim, né? Eu falei, não, tá tudo bem, cara. Pô, o hospital não me ligou. Aí deu uns 15 minutos aí. O hospital me ligou. Aí eu já, seu Klinger, seu filho do Klinger, só pode vir aqui no hospital e trazer a identidade dele? Meu amigo, aí aquilo já, sabe? No caminho de lá, meu telefone não parava de tocar. Não parava de tocar, eu dirigindo, eu não queria ver o telefone. Aí a minha mulher já no celular dela já viu, né? Na internet, Klinger, postaram aqui. O portal postou. Aí eu já cheguei no hospital, era daquele jeito, né? Deus com certeza preparou ele de alguma forma, Deus já sabia de tudo que ia acontecer. Deus, ele é a única coisa que pode nos fortalecer. Nesses momentos, ele nos dá força, ele nos dá força de onde a gente nunca imaginou ter. Eu não consigo acreditar. Pra mim, ele tá aqui ainda com a flauta dele, né? Tocando. Eu não consigo nem falar, porque meus filhos sentem muita falta dele e o meu filho mais novo não vai conhecer ele, né? E eu sinto muita tristeza por isso, mas ele vai ver os vídeos, vai ver as fotos. Agora minha filha, né, que ela fala que ela aprendeu tudo que ela sabe, ela aprendeu com ele. Não sei como será, assim, ver um evento Boi Manaus, Carnaboi, ou o Bar do Boi, ou sem o Klinger, eu não sei. Só mesmo participando para ver o que seria, né? Nós
Azul é a cor que me faz cantar. Ah, não sei se vou conseguir, bicho. Do rio do mar. Acho que eu não vou conseguir não, ó. É difícil, cara. Deixa eu só dar um... bicho. Porque essa música, ele sempre apostou nela, assim, era um sonho dele ver o Davi cantando. Eu acho que essa música, o Klinger fez tudo aquilo que ele sentia pelo boi, né? Nosso boi que está aqui. Azul é a cor que me faz cantar. Azul é a cor que me encanta. Azul é contemplar o céu, o rio, o mar. Azul é o rufar da marujada que me faz emocionar. Eu tenho sangue de caboclo, a minha alma é azul, a minha estrela é azulada, de norte ao sul. Sou caprichoso, sou alegria, eu sou azul, do norte estrela guia. Azul eu sou, azul eu sou, caprichoso sempre vou te amar. Meus olhos uma lágrima. Essa aqui é a flauta que ele tanto gostava de tocar, é um instrumento que eu guardo com muito carinho e que por onde eu vou, eu sempre toco também. Eu vou tocar uma música que ele sempre, nos últimos anos ele tocou muito, inclusive com o nosso saudoso Arlindo, que é mais ou menos assim. Ó, vinde cristãos, louvar Maria com hino singelo e eterna alegria. Flor do Carmelo, nossa alegria. Salve, salve Maria, salve, salve Maria. Foi lá no Carmelo que a Virgem surgiu, do mar numa nuvem Elias a viu. Flor do Carmelo, nossa alegria. Salve, salve Maria, salve, salve Maria. Em chuva de graças a mãe se mostrou, e todo Carmelo feliz exultou. Flor do Carmelo, nossa alegria. Salve, salve Maria, salve, salve Maria.
Olá, seja bem-vindo. Está no ar o Rede TV News. Boa noite. A gente é muito imaturo, então o que seria correto era a gente mamar só o nosso leite. E geralmente naqueles primeiros dias de nascimento, a gente dá aquele complementinho.